Meu nome é Sidney Venturi e iniciaremos hoje na cadeira de Fundamentos de Redes de Computadores, vendo a primeira aula, onde abordaremos os principais conceitos de redes de computadores. Vamos começar dando uma olhadinha no histórico de redes. No início, as redes de computadores não existiam. O que existia era um tipo de processamento chamado teleprocessamento. O que é isso? Eu tenho um computador central, que era o mainframe, e eu tinha os terminais, que na época eram chamados terminais burros. Esses terminais eram interligados aos computadores centrais, aqui aos mainframes, ó, esse cabo que está aqui representa o terminal, a ligação do terminal ao computador. Então o que acontecia? O terminal emitia o comando e todo o processamento era realizado aqui, ó, no computador central, gerando o que nós chamávamos então de redes de teleprocessamento. O que aconteceu? Você tinha vários desses computadores espalhados pelo país, por exemplo, uma empresa muito grande podia ter. E tiveram a ideia então de interligar um mainframe ao outro. Surgindo então, você tinha aqui no caso armazenamento em batch, surgindo então a ligação via um meio de comunicação entre os terminais, aqui ó, criando o que nós chamamos de redes de computadores. Muito diferente das redes que a gente entende hoje, que são redes de computadores pequenos. Nessa época não existia o PC, o computador pessoal, somente esses computadores de grande porte, os mainframes. Temos aqui, então, a nossa definição do que é uma rede de computadores. Uma rede de computadores é um conjunto de módulos processadores. Comparando com a rede de teleprocessamento, qual é a diferença? Na rede de teleprocessamento eu tinha o computador central, o mainframe, e o terminal burro. Só tinha capacidade de processamento no computador central. Só surgiram as redes quando eu liguei um computador central ao outro computador central, um mainframe ao outro. Porque, como está dito aqui na definição, é um conjunto de módulos processadores, ou seja, é necessário que cada ponto da rede tenha capacidade de processamento. Interligados por um sistema de comunicações, ou seja, um meio físico de ligação e mais um conjunto de regras que permite essa interligação, que sejam capazes de trocar informações e compartilhar recursos. Porque se isso não existisse, simplesmente fazer a ligação a troco de nada, não teria nenhuma utilidade prática. Então, numa rede, ela existe justamente para que eu possa compartilhar recursos, uma impressora, um scanner, alguma coisa, e trocar informações, enviar informações de um computador para o outro computador. Outras definições aqui, ó, trocar informações pode ser através de correio eletrônico, compartilhar recursos como impressores, espaço em disco, etc. Em uma rede de computadores, nós temos uma série de elementos comuns. O primeiro deles, o nosso servidor. O servidor, numa rede de computadores, é o papel exercido por uma máquina, ou seja, por um nó da rede, que fornece serviços. Isso é a definição do servidor. Já o cliente, no nosso exemplo aqui, outro conjunto de máquinas, são os equipamentos que demandam os serviços. Ou seja, os equipamentos que irão utilizar os serviços fornecidos pelo servidor. E nós temos ainda numa rede os seus periféricos e recursos compartilhados, como uma impressora, um scanner, o mesmo espaço em disco para armazenamento, no caso de um servidor de arquivos, tal, são considerados recursos compartilhados. E aqui, o que eu posso compartilhar na rede? Vamos lá, dados,
mensagens, gráficos, impressoras, aparelhos, modems e qualquer outro tipo de recurso. Vejamos aqui algumas outras definições importantes. Primeiro, o que é um sistema de comunicações. Quando nós dissemos daquela definição de redes, nós dissemos um conjunto de módulos processadores interligados por um sistema de comunicações. Então, o que é o sistema de comunicações? É um arranjo topológico. Essa parte do arranjo topológico vai se referir ao cabeamento, à interligação física, interligando vários módulos. Para isso eu vou ter os enlaces físicos, que são os meios de transmissão. Por exemplo, aquele cabozinho TP, que vocês veem na rede de computador normal, azul, cinza, tá? Que o TP é o Unshielded Twist Pair, ou seja, o par trançado. E os protocolos, que é o conjunto de regras com a finalidade de organizar a comunicação. Esse termo protocolo, ele tem uma abrangência bem ampla, mesmo fora de redes de computadores. Vocês falam assim, o protocolo da presidência da República determinou alguma coisa, ou o cerimonial da presidência da República usando o protocolo fez isso, porque o protocolo define como uma coisa funciona. Essa definição geral de protocolo foi aplicada às redes também. Então, o protocolo é o conjunto de regras de como uma máquina vai se comunicar com a outra. Sem o protocolo, o simples meio de interligação física não serviria para nada, porque eu não conseguiria balizar o diálogo entre uma máquina e a outra. O meio físico, que é o enlace que está aqui, me dá o caminho. Ele me dá o caminho. Mas é o protocolo que vai definir como eu vou percorrer esse caminho físico. Como uma máquina vai se comunicar com a outra. Como ela pede alguma coisa. Isso tudo é função do protocolo de redes. Um protocolo, ele vai ter regras de sintaxe, ou seja, como eu peço as coisas, de semântica, o que significa o que eu estou pedindo, e de sincronização. Como uma máquina conversa com a outra, mantém a comunicação com a outra. E os vários processadores que eu tenho, eles podem estar ligados por distâncias variadas de poucos quilômetros a milhares de quilômetros. Essa distância que eu tenho entre um processador e o outro, ou seja, entre uma máquina e a outra, é que vai determinar a classificação das redes. Como as redes são classificadas. E dentro aí da classificação das redes, eu tenho 3 tipos básicos de redes. As redes locais, que são chamadas LANs, as redes metropolitanas, que são as MANs, e as redes geograficamente distribuídas, que são as WANs. Essa classificação ela é bem tradicional na área de redes e muito aceita. Alguns outros autores atualmente têm definido outros tipos de redes, como a PAN, que seria área de rede pessoal, e a HAN, a área Home Area Network, ou seja, área de redes de uma residência. Essas duas aqui ainda não são aceitas por todos os autores, elas ainda estão assim, em discussão. Alguns autores aceitam na área, outros não aceitam. Mas essas 3 aqui são tradicionais e todo e qualquer literatura na área de redes as aceita sem dúvida nenhuma. Então eu vou falar dessas 3 e eu vou comentar depois um pouquinho sobre PAN e HAN. LAN. Uma LAN, ou rede local, se limita a ser uma pequena região física. Então, é um tipo de rede que vai atender uma área local, uma área relativamente pequena. Um laboratório de informática, um campus da Universidade de Estácio de Sá pode ser considerado uma LAN, uma rede local. Então, a grande característica de classificação aqui
é a distância. Qual a distância que os computadores têm entre si? Qual a distância máxima? Qual o diâmetro ocupado por uma rede? Quando a área é maior que uma LAN, por exemplo, ocupa uma cidade, a região metropolitana de uma cidade, nós já chamamos de MAN, área metropolitana. O que acontece? Muda a tecnologia. O tipo de tecnologia que eu uso para interligar computadores a distância de 100 metros, 1 quilômetro, por aí, que é uma LAN, é uma. Aqui eu vou usar para uma área metropolitana é outra. Então essa classificação de distância implica no tipo da tecnologia utilizada também. E a WAN, que é a Wide Area Network, ou seja, larga distância, pode ocupar até o globo todo, como é o caso da nossa internet. Então a internet é uma grande WAN. Na realidade, a WAN, na sua forma geral, ela interliga redes locais. Eu tenho redes locais e eu as interligo através de um WAN. A própria MAN tem essa característica. Eu tenho uma rede local num local da cidade, outra rede local em outro local da cidade, e eu vou fazer a interligação das duas usando um tipo de tecnologia de área metropolitana, como Metro, Ethernet ou outra coisa. De certa forma, também é uma interligação de áreas de redes locais, como a WAN faz. Além disso, eu disse que nós temos a PAN e a PAN e a HPAN. A Home Area Network se refere a tecnologias para utilização em uma residência. Normalmente, umas tecnologias são chamadas de SOHO. Small Office, Home Office, que é o que a gente vai ver um pouco melhor mais à frente na disciplina. Mas são aquelas soluções que usam basicamente o modem para acesso a DSL ou acesso a cabo a partir de uma residência, a internet, e que também oferece alguns outros tipos de serviço, como DHCP e outras, firewall e outras coisas desse tipo, para implementar uma rede doméstica. E a PAN, Personal Area Network, se refere a esse tipo de rede vestível que a pessoa usa. Basicamente, o uso do Bluetooth seria o melhor exemplo, onde eu tenho, por exemplo, um celular e eu vou fazer o pareamento celular com um fonezinho de ouvido e eu crio uma área pessoal aqui, ou o celular com o carro. Isso tudo seria um tipo de PAN, Personal Area Network. Modelo em camadas. Fazer interligação de dois locais distantes de uma rede é um problema extremamente complexo. Ele tem que ser dividido em vários aspectos diferentes. Vamos começar. Ligação física. Como que é feita a ligação física, a parte física? Qual é a regra para colocar informação nessa parte física? Como eu saio de uma rede e chego na outra? Como que eu controlo o que foi enviado de um lugar para o outro? Como eu interpreto o que foi enviado de um local para o outro? Essas várias funções, essas várias coisas que eu tenho que fazer, são muito diferentes entre si. E dificilmente uma única empresa teria condições de dar uma solução total. Então a ideia da criação em camadas, ou de utilizar uma arquitetura em camadas nas redes, é permitir que um problema muito complexo seja dividido em pedaços menores e você consiga resolvê-los parte a parte. E depois eles vão conversar entre si. Quem resolveu primeiro o problema da parte superior vai usar alguma coisa de quem resolveu o problema da parte inferior. Então, uma tecnologia em camadas, ela tem primeiro alguns conceitos. Primeiro é o serviço. O serviço é o que a camada faz. Então, eu quero definir uma camada de redes que consiga encontrar o caminho, ou seja, como eu saio de um host e chego do outro. Como eu saio de uma rede e vou para outra. Isso é o serviço. Nesse caso, o serviço descrito se chama roteamento. Todo mundo já deve ter ouvido falar de roteamento. Ou os roteadores, são os equipamentos que me levam de um local para o outro. São os roteadores que levam você da sua casa para o site onde você está assistindo a minha aula. O segundo, interface.
como eu acesso o serviço. Na ideia em camada, na ideia do modelo em camadas, quem está em cima, por exemplo, o browser de internet, que é uma aplicação, está numa determinada camada, ela vai usar o serviço da camada inferior. Então eu tenho que definir a interface como o elemento que está na camada superior, aqui, eu tenho aqui a camada inferior, como esse cara pede alguma coisa e como a resposta é dada. Isso é a ideia da interface. E, finalmente, o protocolo, que é a implementação do serviço, como o serviço é realizado. O exemplo que eu dei do serviço de roteamento foi implementado num protocolo, por exemplo, IP. Então, o IP implementa o serviço de roteamento de uma determinada forma. Então, aquela ideia de serviço é transformada em algo real. Esse algo real, algo implementável, é o protocolo. Já a estrutura em camadas define que camadas são processos, ou seja, são aplicações, são programas que se comunicam um com o outro. E a camada N se utiliza da camada N-1. Foi o que eu expliquei aqui, ó. A camada N, não interessa qual seja, vai usar o serviço da camada N-1. Aqui está mostrando a arquitetura dos modelos utilizados. No nosso caso, essa arquitetura de 7 camadas é a arquitetura do modelo OSI, que é um dos temas da nossa aula. Mais à frente na aula a gente vai ver a arquitetura TCP/IP, que é um pouquinho diferente. Muito bem. Mas a ideia básica é a mesma. Exemplificando aqui no modelo OSI, eu tenho 7 camadas. A camada de aplicação, que é a camada mais alta do modelo OSI, a camada de apresentação, sessão, transporte, rede, enlace físico. O que acontece? Isso que está aqui, ó, é a definição da interface. Como a aplicação pede algo para a apresentação e recebe a resposta. Como a apresentação pede algo para a sessão e recebe a resposta. Sessão para transporte, rede, enlace físico. E aqui eu tenho, ó, o computador A e o computador B. Para que eles conversem, é necessário que o computador A tenha esse conjunto e o computador B também, ó. Ele tem que ter o mesmo conjunto de camadas, utilizando os mesmos protocolos, ó, que são as implementações do serviço. A ideia é que o protocolo de camada mais alta do sistema A, que está implementado aqui, converse com o protocolo que está na camada mais alta do sistema B. A mesma coisa no 6 e assim sucessivamente, criando aqui um tipo de comunicação virtual. A comunicação física vai ocorrer somente na primeira camada, na camada mais baixa. Mas a comunicação virtual vai acontecer em todas as camadas, quando o protocolo de um lado conversa com o protocolo correspondente do outro lado. Então, aqui está mostrando, fazendo uma analogia com o modelo postal, onde o remetente escreve a carta, ele envelopa, ele endereça, ele entrega no correio e faz a remessa. Aqui é onde ocorre efetivamente a transmissão, na camada mais baixa. No destino ele recebe, aqui ó, equivalente à remessa, o correspondente à remessa no destinatário é receber. O correspondente à entrega no destino é receber do carteiro. O correspondente à entrega endereçar é ler o endereço, para ver se é para ele. O correspondente ao envelopar é abrir o envelope e o correspondente a escrever a carta é ler a carta. Aqui eu tenho que ter, por exemplo, um protocolo comum. No caso, seria um determinado idioma, por exemplo, a língua portuguesa. O cara escreveu em português e o cara vai ler em português. Você tem que usar o mesmo protocolo. A mesma coisa no envelopamento aqui, ó. Mesma coisa no endereço. Eu tenho que usar o mesmo protocolo de endereçamento. E assim, sucessivamente. O modelo OSI, que é o primeiro modelo que nós vamos estudar, e que já foi apresentado ali.
naquela figura, ele é um modelo de referência, criado pela ISO, tá? Ele é referenciado como RMOS, Reference Model Open System Interconnection, ou seja, modelo de referência para interconexão de sistemas abertos. Por que a gente diz modelo de referência? Quando ele foi criado uma comissão para estudar como implementar uma rede, ela estudou as redes existentes, inclusive a arquitetura TCP/IP que baliza o funcionamento da internet e criou um modelo. Esse modelo deveria ter sido implementado nas redes, mas aí houve a explosão da internet, a internet assumiu o controle de tudo, virou a grande rede mundial, caminhou, né, para virar a grande rede mundial que é hoje, e o modelo OSI acabou ficando apenas como um modelo de referência, uma referência de estudo, mas que na realidade não é implementado. O OSI não define a arquitetura de uma rede, não define com exatidão serviço e protocolos. Ele simplesmente dá uma ideia, pode fazer isso aqui tem que fazer mais ou menos esse tipo de serviço e tal, e deixa para quem for implementar os protocolos detalhar as coisas. O modelo OSI é um modelo de 7 camadas. Eu já falei as camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e camada física. A camada física, que é a camada mais baixa, se refere basicamente à transmissão, tá? A transmissão no canal de comunicação, ou seja, ao meio físico de transmissão. No caso de um cabo, qual a característica mecânica do cabo, a característica elétrica, qual a voltagem que eu posso lançar num cabo, qual a amperagem que eu posso lançar no cabo e por aí vai. Isso é camada física. Na camada de enlace, você vai detectar e opcionalmente corrigir erros e vai determinar como você faz a transmissão e a recepção dos dados. E também o controle de fluxo. Ela se foca muito no seguinte: como que eu coloco a informação no cabo, como eu leio a informação no cabo, como eu controlo o acesso ao cabo, como que eu impeço que dois computadores, um computador atrapalhe a transmissão de outro computador. Isso é a finalidade da camada de enlace. A camada de rede tem um grande serviço chamado roteamento, que pode ser implementado aqui como circuito virtual, datagrama, mas a ideia da camada de rede é como eu saio de uma rede e chego na outra rede, achar caminho. Fazendo uma comparação com o nosso mundo real, aí é o GPS das redes de computadores. O transporte é a camada responsável por controlar se o que saiu chegou, se o que eu enviei chegou no destino, se não chegou, como que eu faço para reenviar. Isso é finalidade da camada de transporte. Camada de sessão faz o controle do diálogo e o controle de atividade. Um grande exemplo é, por exemplo, você se conecta hoje num banco, ele vai controlar quanto tempo você está conectado. Se você ficar muito tempo no site do banco sem fazer nada, ele vai e derruba a sessão. E você recebe assim: sua sessão expirou. Isso é um tipo de controle de sessão. A apresentação tem a ver com criptografia de dados, compactar dados, fazer conversão de padrão de um tipo de dado para outro tipo de dado. Isso é a camada de apresentação. E a camada de aplicação é aquilo que o usuário comum enxerga nas redes. São as aplicações, é o correio eletrônico, a transferência de arquivos, aplicações multimídias, login, página web, isso, todos esses protocolos que determinam como eu acesso uma página web, como eu envio um correio eletrônico, como eu recebo um correio eletrônico, são definidos na camada de aplicação. Já a arquitetura TCP/IP, ao contrário do modelo OSI, ela é a arquitetura que roda na maior parte, ou praticamente na maioria das redes de computadores, se não na totalidade das redes de computadores que a gente vê aí interligadas à internet. Particularmente, na internet, qualquer coisa ligada à internet só roda TCP/IP. O TCP/IP, ele não é bem um modelo de referência, ele é uma arquitetura, ele é um conjunto de protocolos. Quando a gente tem um conjunto de protocolos, um em cima do outro, nós dizemos que nós temos uma pilha. Então, a arquitetura TCP/IP também é conhecida como pilha TCP/IP. Porque aqui a definição não é tanto as camadas, mas os protocolos. Eu tenho um protocolo em cima do outro.
eu tenho o IP, em cima do IP eu tenho o TCP, em cima do TCP eu tenho HTTP para transferir páginas da internet. Então o que acontece? Um protocolo em cima do outro forma uma pilha. E essa é a pilha TCP/IP que vige nas redes. A pilha TCP/IP, ela acaba sendo padrão de fato. Como a internet explodiu, no início da década de 90, ela explodiu, se espalhou pelo mundo e hoje é o que é, o TCP/IP virou padrão de todas as redes, inclusive de redes locais, o que originalmente não acontecia. Redes locais tinham seus próprios protocolos totalmente diferentes do IP. Mas ao longo da década de 90, a partir de 95, 96, começou tudo a convergir para o IP, para endereçamento de IP e tal, mesmo nas redes locais. E hoje é o grande padrão, sem dúvida. Então ele não é um padrão de direito, mas é o padrão de fato. As normas são gratuitas, eu posso obter na internet. As normas do TCP/IP são chamadas de RFC. E se vocês fizerem uma pesquisa aí pelo Google, pedindo para acessar RFC, vai jogar lá no site, no site da ICANN, vocês vão poder pegar todos os RFCs. A ênfase é a interligação de redes. E todos os sistemas operacionais hoje têm incorporado o TCP/IP. É o Windows, é o Macintosh, é o iOS do iPhone, o Android, o Windows Phone, todos eles têm o TCP/IP incorporado ao seu código. Tanto vocês conseguem navegar na internet com o smartphone. Ou até mesmo com uma televisão, uma Smart TV, que ela também, o sistema operacional da televisão, da Smart TV, também vai trazer o TCP/IP. Na arquitetura TCP/IP, nós temos alguns conceitos importantes. Primeiro, o sistema final. Sistema final são os computadores, o seu smartphone, é aquele equipamento que está na ponta da rede, que atende um usuário. E eu tenho o sistema intermediário, que são os equipamentos que fazem a interligação entre esses vários hosts, entre esses vários equipamentos finais. O exemplo típico de um sistema final, como eu disse, o smartphone é um computador, que recebe o nome genérico de host, e um exemplo típico de sistema intermediário é o roteador. E eu tenho dois tipos de protocolo, protocolos fim a fim, que são protocolos que vão existir nos sistemas intermediários e nos sistemas finais. Desculpe. Protocolos que vão existir o fim a fim. Protocolos que vão existir apenas nos sistemas finais. E os protocolos Hope by Hope, que tem que existir nos sistemas finais e nos sistemas intermediários. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. O TCP/IP, ele possui 4 camadas: aplicação, transporte, rede e física. Camada de aplicação, que tem os grandes protocolos de aplicação, como HTTP, FTP, Telnet e tal. FTP, protocolo para baixar arquivo, HTTP para página internet, Telnet para fazer terminal remoto, SMTP, POP e IMAP, que são protocolos de correio eletrônico, o SMTP para envio, o IMAP e o POP para recebimento de correio eletrônico. O transporte, que vai fazer o controle da transmissão entre a origem e o destino, basicamente 2 protocolos, o UDP e o TCP, tem funcionamento diferente, a gente vai ver depois. Camada de rede, que no TCP também é chamada de interrede, ou seja, interligações de redes, onde o grande protocolo é o IP, embora tenhamos alguns outros. E a camada física, que também é conhecida como intrarrede, host rede ou rede de acesso. Qualquer um desses 3 nomes identifica a camada física na arquitetura TCP/IP. Aonde eu tenho os detalhes das tecnologias de LAN, WAN e os detalhes da camada física de enlace do modelo OSI. Fica tudo na camada física. Então aqui eu tenho um resumo. A aplicação faz a interação com o usuário final. O transporte faz o controle das conexões fim a fim, ou seja, da comunicação fim a fim. A rede, que faz endereçamento de pacotes, e a física, que é responsável pela transferência de bits entre os nós, ou seja, entre os hosts. E essa figurinha aqui vai nos mostrar a equivalência do modelo TCP/IP para o modelo OSI. As 2 camadas inferiores do OSI, enlace físico, no TCP/IP compõem o acesso à rede, à intrarrede ou à física.
A camada de rede do OSI equivale aproximadamente à camada de rede ou interrede do TCP/IP. A mesma coisa acontece com o transporte. A grande diferença nós temos aqui, ó. As 3 camadas superiores do OSI são implementadas numa única camada no TCP/IP, que é a aplicação. Então, no modelo TCP/IP, a aplicação, o protocolo de aplicação tem que se preocupar com controlar a sessão, com criptografia, se tiver, com compactação de dados. Não tem aquela divisão de um protocolo auxiliar o outro. O protocolo vai ter que cuidar disso aí tudo. Essa é a concepção do TCP/IP, porque é assim que na realidade já funcionava. E quando nós estudamos redes, como existe efetivamente essas 2 camadas aqui, a enlace física, existe padrão para a camada de enlace, para a camada física específica, e não vista como uma coisa só, acaba se estudando redes de computadores como um conjunto de 5 camadas, que são enlace, a camada física, a interrede, o transporte e a aplicação. Ou seja, as 2 camadas inferiores do OSI e as 3 camadas superiores do TCP/IP, gerando uma arquitetura de estudo, chamada arquitetura híbrida de 5 camadas, que é a forma como nós vamos estudar a rede aqui no nosso curso, aqui na nossa disciplina. Um pacote de dados é um conjunto de informações que eu vou enviar de um computador para o outro, recebe o nome genérico de pacote. E o pacote, ele tem 3 elementos básicos: o cabeçalho, os dados e às vezes o trailer, dependendo da camada. No caso do enlace eu tenho o trailer, que é para correção de erro, que é o CRC. Os dados, que é o que eu estou enviando, e o cabeçalho ou cabeçalhos das várias camadas, aonde eu vou colocar as informações de controle. Fato para criar um pacote aqui, ó, como é que funciona? Eu começo com o dado do usuário, estamos na arquitetura TCP/IP, eu vou para a camada de aplicação, onde eu acrescento o cabeçalho de aplicação, ó, cabeçalho de aplicação, e os dados do usuário ficam aqui, são encapsulados no cabeçalho de aplicação. Aí eu vou pegar isso tudo que está aqui, vou encapsular na área de dados da camada de transporte e vou acrescentar o cabeçalho da camada de transporte. Vai gerar o elemento da camada de transporte chamado segmento TCP, no caso do TCP. Vou pegar isso tudo aqui, ó, e encapsular na área de dados do IP. Então, esse cabeçalho TCP e dados da aplicação é dados do IP, e vou acrescentar o cabeçalho IP. E, finalmente, vou pegar todo o datagrama IP, que é o nome desse negócio aqui, ó, e vou encapsular na área de dados da camada 2, no nosso exemplo, usando a Ethernet, gerando o chamado quadro Ethernet, aonde eu tenho a área de dados que veio de cima, o cabeçalho Ethernet e os dados dados não, eu marquei errado. E o trailer Ethernet, que se destina à correção de erro. Muito bem. Isso gera o chamado quadro Ethernet. Vamos ver como funciona. Eu começo com o dado que vem do usuário. Olha lá, acrescento o cabeçalho de aplicação, aquele azinho representa o cabeçalho de aplicação. Acrescento o cabeçalho de transporte, cabeçalho de rede, o enlace com o cabeçalho e o trailer. Chega no físico, não tem cabeçalho. Esse F está representando alguma coisa da sincronização física. É transmitido somente, tem transmissão no meio físico. Quando chega do outro lado, você começa a desencapsular. Tiro o cabeçalho de enlace, de rede, de transporte, de aplicação e recebo o dado do usuário. Qual a finalidade do cabeçalho? Lá atrás, nós comentamos que, no modelo em camadas, o protocolo de uma camada conversa com o protocolo da camada correspondente no outro lado. O que vai acontecer aqui? Quando eu estou encapsulando, ou seja, eu estou descendo aqui, ó,
e eu coloco o cabeçalho de aplicação, o protocolo de aplicação na origem vai no cabeçalho e colocar informações de controle da aplicação. Quando chega no transporte, desce mais um, o protocolo de transporte vai colocar aqui as informações de controle para transporte. Rede é a mesma coisa. Enlace é a mesma coisa. Chegou no físico, transmitiu. Quando chega no destino, o protocolo enlace do destino vai ler o cabeçalho que o protocolo de enlace na origem colocou e seguir as instruções que estão ali para fazer o processamento daquilo que chegou. Quando o cara de enlace olha para cima, na camada de rede, eu posso ter vários protocolos, então ele tem que saber para qual protocolo ele vai entregar. Para isso, o protocolo de enlace na origem colocou no cabeçalho qual é o protocolo de rede para quem ele tem que entregar, entre outras informações. A mesma coisa vai acontecer na rede. O cara da rede, quando ele olha para cima, tem TCP, UDP e tal, para quem que eu entrego? O protocolo de rede na origem colocou essa informação. E o cara do destino vai ler e vai entregar para cima, ou seja, vai desencapsular. E assim sucessivamente, o transporte lê e a aplicação lê, até chegar no usuário. Com isso, eu tenho a tal da comunicação virtual. A aplicação de um lado conversa com a aplicação do outro, o transporte de um lado conversa com o transporte do outro, a rede com a rede, o enlace com o enlace. E o físico é efetivamente o que conversa efetivamente. Eu só tenho transmissão, eu só tenho ligação física efetiva na camada física. Eu só tenho transmissão real na camada física. Todas as outras que estão em azul aqui são comunicações virtuais. Em cada camada, eu tenho o protocolo da camada, conforme eu expliquei, que é quem coloca as informações aqui no cabeçalho e que depois serão lidas no destino. E aqui mostra o caminho real realizado pelos dados, criando então e mostrando o tal dos sistemas finais e sistemas intermediários que eu comentei, onde olhando aqui, ó, tem o sistema final A e o sistema final B, que tem que ter os protocolos de todas as camadas. Aqui a imagem está representando o TCP/IP, TCP/IP não, desculpe, o OSI, mas também vale para o TCP/IP, basta retirar a apresentação e sessão, gerando a tal da comunicação fim a fim. E reparem que a primeira camada que aparece só nos sistemas finais é o transporte. Então nós dizemos que o transporte é a primeira camada de comunicação fim a fim. E eu tenho aqui os protocolos Hope by Hope, que são os protocolos de rede, enlace e físico. Físico não tem protocolo, mas rede, enlace e físico são as camadas Hope by Hope, porque elas aparecem nos sistemas intermediários. No representado aqui são roteadores que vão até a camada 3. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção e nos vemos na aula 2. Muito obrigado.